Mas nós esperamos receber o que vem de Ti. Nós queremos receber aquilo que vem de Ti. Que bom que é bondade e misericórdia. Mas nós esperamos a Tua justiça sobre nós, Jesus. Não a justiça que as pessoas entendem por jogo, mas a justiça que ela tanto pune para alguns, mas recompensa para outros. A justiça que para o justo é por amor, não é por necessidade, por obrigação. A justiça que, para aquele que anda nela, certamente haverão recompensas por esse caminho. Não recompensa apenas e por um olhar de recompensa, mas porque é a própria evolução do justo. Ser cada dia mais parecido com o Senhor é em si uma recompensa plena, Jesus. Não se tratam de coisas, mas se tratam de quem nós estamos nos tornando, Jesus. Das recompensas daquele que na sua justiça tem andado e por andar na sua justiça tem se parecido mais contigo e automaticamente, Jesus, nós temos sido recompensados por deixarmos de ser quem nós éramos e passarmos a ser como o Senhor é. Nós somos gratos, Jesus. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa família, por aquilo que o Senhor tem feito na nossa cidade, na nossa congregação, nos nossos filhos. Obrigado, Jesus. Amém? Pessoal, eu quero ler com vocês hoje Atos 10, hoje nosso capítulo é o capítulo 10, ainda de Atos dos Apóstolos. E depois, se você quiser acompanhar, você acompanha aí, tá bom? Vou pedir para acompanhar no celular, porque senão você vai ter que fechar o vídeo. Então vamos lá. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio.
Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou dois dos seus domésticos. Chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, e essa voz dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os no dia seguinte. Levantando-se, e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão Curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável.
Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois o batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda, Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém? Irmão, se você já tem nos acompanhado, você tem percebido, assim como nós temos percebido, que a igreja ela começa vencendo par e passo, uma coisa de cada vez, como se ela estivesse graduando ou gradativamente crescendo. Então, eu não vou lembrar agora todos os capítulos, mas cada capítulo fala sobre algo em específico. Então vamos colocar dessa forma. O primeiro capítulo fala que havia uma promessa para a igreja. Eles deveriam aguardar a promessa. No segundo capítulo, a promessa se cumpre. No terceiro capítulo, o poder da promessa se manifesta através de milagres, dons, maravilhas. No quarto capítulo, a igreja passa a ser perseguida por aquilo que carregava, pela promessa que se cumprira. No quinto capítulo, agora eu não vou lembrar exatamente, mas cada capítulo, se você está nos acompanhando, você viu que a gente foi falando de algo novo que foi acontecendo com a igreja. E agora no capítulo 9, que a gente acabou o nosso penúltimo vídeo, nosso último vídeo, né, até esse, a gente fala sobre o apóstolo Paulo. É o 9 que fala de Paulo, né? Que a gente gravou o 8 e o 9 muito próximo e eu estava confundindo aqui. Então vamos lá. Fala sobre Paulo, né, sobre o Saulo de Tarso e o que acontece com ele. Então ele representa uma igreja que agora está mudando a sua identidade, está mudando a ideia de congregados para uma ideia de eclésia, mudando a ideia daqueles que se reúnem apenas em torno do nome de Deus, no caso, né, que era assim no hebraico, os hebreus assim faziam, mas agora de uma igreja que vai para fora para levar essa mensagem e evangelizar os povos. Então a gente já vê a preparação, e se você for percebendo, irmão, no primeiro dia o Senhor já ministrou isso no nosso coração, sobre que cada capítulo representava um passo da igreja, né? A gente não tirou isso de nada, isso é coisa da nossa cabeça, então se você não quiser entender assim também, não precisa entender. Não tem uma ordem sistemática de atos dizendo que é assim. Isso é o nosso entendimento sobre o que foi acontecendo com a igreja para e passo. Então, no capítulo 9, a igreja, Deus ele chama um judeu, mas um judeu que perseguia a igreja para pregar para os gentios. Então a igreja ela começa a ser chamada para fora. E no capítulo 10, ele vai fazer o quê? Ele vai falar justamente com Pedro sobre aquilo que ele tinha acabado de dizer com Paulo. Porque o que ele está dizendo? Pedro, vem cá, vou te mostrar uma visão. E nessa visão desce um lençol
como que segurado pelas 4 pontas, e dentro desse lençol tem animais impuros, e o Senhor diz para Pedro, come. Ele diz por 3 vezes. Geralmente quando o Senhor fala 3 vezes, quando há uma ordem 3 vezes dada, é porque isso está sendo afirmado. Isso é cultura, né, hebraica. Mas assim, você vê que no Novo Testamento isso acontece várias vezes. Tanto quando Pedro negou a Cristo, quando ele agora não quer comer coisas imundas. Então eu sei que a gente usa muito esse texto para falar sobre a cultura alimentar, né, do Novo Testamento. Mas assim, irmão, especificamente no contexto desse texto, não está falando sobre cultura alimentar. Deixar isso claro para você. Há muitos textos que você vai encontrar que vai justamente contrapor aquela cultura de não comer isso, não comer aquilo outro. Mas, presta atenção, esse texto está falando sobre os povos. Se você ler o texto inteiro, você vai ver que o Senhor ministra a Cornélio, um homem piedoso. O que é piedoso na Bíblia? Talvez você não saiba. Piedoso é religioso. Ele era um homem religioso. E praticava a verdadeira religião, que é cuidar, né, das pessoas, dava esmola, cuidava dos necessitados, homem de oração e tudo mais. Então ele estava dentro do requisito. Esse homem, ele é avisado pelo Senhor, por um anjo, para tomar uma posição. E assim Deus também fala com Pedro. E agora quando Pedro vem para essa casa desse homem para ministrar, que era um homem que fazia um centurião, presta atenção, por mais que ele fosse um homem piedoso tal, mas é convertido, mas ele era um centurião e ele pertencia a uma corte, que era a corte italiana. Então, a gente tem que prestar atenção que o Senhor está falando com 2 pessoas ao mesmo tempo, com Cornélio e com Pedro, e se complementam na história. Cornélio manda chamar Pedro, Pedro vem, prega para aquelas pessoas e aquelas pessoas recebem o Espírito Santo. Mas é claro no texto que havia, entre aspas, um preconceito ou algo dessa forma, com os gentios receberem o Espírito Santo, fazerem parte desse povo. Por isso Deus fala com Pedro dizendo, Pedro, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Ainda que o exemplo é alimentar, mas está remetendo à ideia de que os gentios, se Deus ele purificar esses gentios, eles se tornariam também participantes da mesma graça, tanto gentios como judeus. Porque assim, irmão, é lógico que se um judeu estiver ouvindo o que eu estou falando, ele vai estar pulando dessa altura de alegria, viu? Pastor que concorda com que não tem nada a ver esse texto com cultura alimentar. Mas, irmão, eu vou dizer uma coisa para você que eu costumo ouvir sempre. Ah, porque os gentios estão sendo enxertados na videira verdadeira, não sei o que é Israel. Para começar, a videira, eu sempre confundo videira e figueira, mas eu acredito que tem os 2 exemplos. É Cristo, não é Israel. Israel, os judeus, assim como os gentios, são galhos. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Que os judeus são galhos dessa videira. Nós somos de uma videira brava e fomos enxertados. Porém, presta bem atenção. A videira ou a figueira não é Israel. Não é em si o povo judeu. É Jesus. Então, os 2 povos precisam de Jesus para serem salvos. Porque ele é o único caminho. Moisés não é caminho. Moisés é um homem de Deus, um homem que foi levantado como legislador para um tempo, mas ele não é caminho para a salvação. Então, talvez você tenha... Eu entrei nisso aqui um pouquinho, irmãos, eu nem gosto de entrar nessas coisas, mas eu tenho que te explicar isso. Talvez você pense assim, o judeu vai ser salvo. Se ele não crê em Jesus, ele não vai ser salvo, irmão. Porque a lei não salva. Entenda isso. A lei não testifica mais. Ah, William, mas antes era o que tinha. Antes era o que tinha. Apesar que tem muita coisa que vai falar sobre muita coisa ali, demora, irmão. Ele vai falar que eles morreram e essa morte não era
parecida, o Senhor foi lá, trouxe cativo, mas vamos ficar aqui pra gente não se embolar muito nesse negócio. Isso aqui é um devocional, não é uma teologia, pelo amor de Deus. Mas entenda uma coisa, o que esse capítulo está dizendo de forma prática? Está dizendo o seguinte: o Senhor está ministrando para o representante dos judeus, dizendo, olha, não considere os gentios impuros, porque eu vou derramar o Espírito sobre todos. Ponto. É isso. O básico é isso. Então, a igreja ela começa a passar um processo. Você vai vendo ela evoluindo. Recebe promessa, quando promessa é manifesta, perseguição por causa da promessa, e ela vai evoluindo. Então, agora, o Senhor chama um homem para ministrar para os ímpios, para os gentios, que ainda não tinham aceito o testemunho de Jesus. Agora começa a pregar para esses homens, e agora ele vai olhar e falar assim, peraí, mas eu tenho que corrigir um negócio aqui com Pedro. Pedro, é o seguinte, eu já mandei Paulo, mas agora eu vou oficializar esse negócio, vou deixar isso claro para você na tua mente. Por quê? Porque havia desconfiança, irmão. Você acha que assim, Paulo chegou e começou a pregar para os gentios e estava tudo bem, ninguém achou isso estranho? Um povo que se achava o povo de Deus, que era só eles e pronto, acabou, né? Irmão, Deus está dizendo de forma específica para Pedro, Pedro, a partir de agora não há mais separação entre judeus e gentios. Não há mais separação. Então você vai ter que entender esse negócio. Aqueles que estão em Jesus, eles estão em Jesus e pronto, acabou. Agora você vai com esse homem lá, vai orar por eles e eles vão receber o Espírito Santo. Então é importante ressaltar o porquê que nós, ainda que eu fale muito, William, falo muito congregação, congregados, e tenho muito esse costume, porque eu entendo que nós sim congregamos em torno do nome de Jesus, né? Nós não vamos lá, eu não saio da minha casa e vou num lugar, num templo, né? Físico, para me reunir com um monte de pessoas, senão para congregar em torno do nome de Jesus, isso é uma verdade. Mas o nosso chamado missional, o nosso chamado no Novo Testamento é eclésia, é ser chamados para fora. Ainda que as pessoas vão falar assim, mas eclésia é um termo assim muito genérico. Você pode chamar de eclésia qualquer reunião que é chamada para fora. Irmão, infelizmente, os gregos não tinham pensado no nome específico para a igreja de Jesus Cristo, é porque eles nem criam em Cristo. É umas coisas que eu fico olhando assim, que eu vejo umas pessoas falando na internet, que eles querem menosprezar ou desprezar a ideia de eclésia. Aí eles falam assim, é um termo genérico, isso não fica nada. Mas quem disse foi Paulo. Você sabia que foi Paulo que falou esse negócio? Você que pensa que é um termo genérico, você que pensa que isso não significa nada, significa, irmão. Significa que a igreja está sendo chamada para fora. E os capítulos vão apontando esse crescimento. Agora nós vemos o Senhor enxertando um homem para pregar para os ímpios, e agora para os gentios, que eram ímpios também, claro. Agora para pregar de uma forma geral. Olha, não é só para você pregar para judeus, Pedro. É para você receber a todos. Até porque mais para frente você vai começar a perceber que acontece na mistura dos povos, há uma dificuldade dos judeus em entender que esses gentios estão sendo recebidos. Então vai ter algumas discussões, vai ter o concílio de Jerusalém, que é uma das coisas mais legais que eu já li na Bíblia, assim, quando eu estava começando, quando eu falei, nossa, teve um concílio, cara. E nem foi Pedro que presidiu, foi Tiago, eu achava maravilhosa essa ideia. Porque a gente tinha aquela cultura do Pedro. Então Pedro é colocado de frente com Paulo, como se fosse uma ideia de uma representação de dois grupos tentando se entender, e Tiago presidindo. E, irmão, a gente vai ver muita coisa aí para frente, mas o que eu preciso que você entenda até aqui? Capítulo 10, a igreja está sendo chamada para fora, entendendo que, como a gente costumava dizer, que nós não, que os judeus, né, ou o povo, que era o povo, vamos tirar esse peso do nome judeu, mas o povo de Deus na época, ele agora não era mais só aquele povo, agora o Senhor abriu para todas as pessoas, né? E eu quero dizer isso para você, irmão, quero fechar dizendo isso para você. A gente tem algumas dificuldades de entender como o Senhor trabalha. Quando a gente costuma ver o diferente, então está acostumado com o modelo de evangelho. Vamos supor, vou falar de mim, eu vim do meio pentecostal. E hoje, irmão, entenda assim, eu falo que eu vim do meio pentecostal não é porque eu saí, não. Ao contrário, eu acredito em toda a manifestação do Espírito Santo. Eu tenho assim, uma cultura muito pentecostal, sim.
Mas vamos lá. Se não for naquele modelo de culto, onde é assim, 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 o Senhor faz isso e faz aquilo, e assim acontece, tem essa manifestação e aquela, não é modelo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A igreja de Jesus Cristo vai viver talvez o maior choque cultural desses últimos tempos. Ah, William, mas esse choque cultural você está falando a nível de Brasil, porque lá fora a igreja já sofreu um choque cultural. Tá aí o erro do que você está pensando. Eu até entendo o que você quer dizer, mas está errado. Porque o nosso choque cultural não é porque agora vai começar a vir gente de tudo quanto é jeito e não vai ter mais aquele padrãozinho. Isso já está acontecendo, é bem verdade. Então, irmão, esse padrão, por que lá fora, você está dizendo, William, que lá fora é diferente daqui de dentro, fora do Brasil e dentro do Brasil, estou dizendo agora. Porque lá, irmãos, o pessoal não mudou a sua cultura. Eles perderam o Cristo, o Deus. Há muito cristianismo fora do Brasil, principalmente países desenvolvidos, que virou um cristianismo do Jesus histórico. Olha, cara bacana, bom líder, palavra boa, e se perdeu a essência divina do Cristo. Então, como hoje de manhã a gente estava tendo uma aula, o pastor Beto disse, crê em Jesus, cara legal, palavra boa, mas não creio na Bíblia. Não, então você está com um problema de entendimento, irmão. Então, quando eu digo que nós vamos passar por um choque cultural, o que eu estou querendo dizer? Nós vamos sair do padrão, formato, desenho de ser, até porque você pode olhar para mim, careca, barba comprida, isso não é um padrão de crente pentecostal, pelo menos não até do tempo que eu congreguei, mas que permanece tendo a essência do Jesus Deus. Então, o choque de cultura, onde se perde a divindade de Jesus, não é choque de cultura, esse povo se perdeu em Cristo, me perdoa. Sabe aquela coisa do filho de crente, que daí ele é um cara bacana, um cara obediente, boa pessoa, só que ele perde a essência de Jesus Deus. E os pais acham que tá bacana, que não, é bom menino, boa menina, tal. Cara, você não tem que ser bom menino, boa menina, bom pai, você tem que ser cristão, você tem que crer em Cristo, irmão. Entenda uma coisa, pode ser a melhor pessoa do mundo, melhor homem do mundo, melhor mulher do mundo, se você não crê em Jesus, Salvador e Senhor da tua vida, é inferno do mesmo jeito, irmão. Entenda isso. William, é muito dura essa palavra. Poxa, o que eu posso fazer, né? Às vezes a pessoa ela acha que porque ela tem várias boas características, ela vai para o céu. Não vai, irmão. Quem vai para o céu é o justo. Entenda isso. Justiça é diferente de bondade e maldade, de bem e mal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O homem foi criado para ser justo, para obedecer aquilo que Deus manda. Bem e mal já é um pensamento do homem caído. Por quê? Porque quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele cai. Então, essa ideia de que o homem é bom ou mal, ainda que sim, irmão, o justo ele vai ter práticas boas, muito provavelmente ele vai ser um bom homem. Só que eu vou dizer uma coisa para você que talvez você não saiba. O justo por muitas vezes vai ser mal interpretado, ele vai ser considerado mal. Porque fazer aquilo que é justo nem sempre se parece com fazer aquilo que é bom. Você pode ver o exemplo de Abraão. Abraão foi chamado para sacrificar seu filho. Então, imagina, que loucura. Isso é considerado bom? Claro que não. Então entenda isso. Esse choque cultural que a gente está vendo que a igreja vai passar, e por isso que eu estou dizendo que não tem como formatar o modelo de igreja que nós estamos se tornando. Quem vai formatar isso, creio eu, que são os nossos filhos. Creio que talvez o Senhor nos dê até o modelo, mas quem vai construir são os nossos filhos, assim como Davi e Salomão. Mas preciso que você entenda isso. Esse choque cultural não perde, pelo contrário, ele vai reforçar um Jesus como centro do Evangelho, onde pessoas, elas sendo transformadas por dentro, elas terão pudor por fora, porque, irmão, entenda uma coisa, você pode perder o padrãozinho de ser mais lascívia, se vestir de uma forma que produza lascívia, esse tipo de coisa continua sendo pecado, tá? Não entenda mal. Não pensa que agora pode fazer o que quiser, não é isso. Você não tem um padrão específico, eu tenho que usar um terno, uma gravata com 50 graus. Não é isso. Mas a minha forma de se vestir tem que ter pudor. Então,
eu quero encerrar dizendo justamente isso para você. Essa igreja está sendo chamada para fora. Ela vai se misturar com uma cultura não do mundo, não do ímpio, mas daquele que está vindo para dentro, sendo remido por Cristo, e aquilo que não precisa ser tirado não será. Entenda isso. Esse padrão nosso, ele com certeza não dura muito tempo. Como diz o pastor Juscelio, eu acredito muito nessa teoria. Esse padrão nosso, essa liturgia de culto nossa não dura muito tempo. Não sei se vai se transformar em culto nas casas, se vai ser, como que isso vai se dar. Espero viver isso, espero ver como vai ser, mas não faço a menor ideia. Amém? Então, até o próximo, até falar do capítulo 11, vamos ver para onde que a igreja começa a caminhar depois de ser chamada para fora e agora entender que todos podem fazer parte da videira verdadeira, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te livre de todo mal, que Ele resplandeça a tua face sobre ti, tenha misericórdia de ti, que Ele guarde a tua mente e o teu coração de tudo que é mal, que Ele guarde os seus olhos, os seus ouvidos, os seus lábios daquilo que é mal, que Ele guarde a tua saúde para que você permaneça íntegro e possa ser templo do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.